Olá, seja todo mundo bem-vindo, bem-vindas, bem-vindos. Esta é a nossa live desta quinta-feira do blog Escrivaninha. A gente semanalmente está realizando lives com protagonistas da área da segurança pública e hoje a gente vai conversar com um policial civil, que é o Itamir de Lima, que vai falar um pouco sobre a luta dos policiais, como é que está esse movimento. Foi elaborado um manifesto chamado Lockdown da Segurança Pública, então a gente vai conversar sobre isso. A gente vai só aguardar que as pessoas cheguem para a gente poder começar aqui a nossa conversa. Só esperando o povo chegar, se aconchegar para a gente poder fazer essa conversa. Eu vou chamar aqui o... Oi, Tamir. E Tá me aí? ouvindo bem? Tô Tudo bem ouvindo por bem, aí? cara. Você me ouve bem também? Tô ouvindo muito bem, tô ouvindo muito bem. A gente vai só aguardar um pouquinho o tempo que o Instagram chama o povo e aí a gente já começa em instantes, tá certo? Ok, perfeito. Aproveitar a audiência aí da federação, do perfil da federação, logo chegam as pessoas para estar conosco aqui nessa conversa, né? Sim, sim, com certeza. A gente tem algumas pessoas que sempre acompanham, né? Devido às agendas que a gente tem tido, trabalhando aí com informações que têm de interesse de todos, né? Todos os policiais civis, mas assim como a sociedade como um todo. As maldades que estão sendo feitas por governo e Congresso Nacional não está deixando ninguém ileso. A verdade é essa. É verdade. Então, pessoal, para quem está chegando aqui pela primeira vez, o blog Escrivaninha é uma ferramenta de comunicação para a gente poder publicar análises, trazer entrevistas, informações sobre a segurança pública pensada de uma forma mais ampla, né? Sem ser aquela coisa somente da espetacularização, da violência, tentar entender as causas, tentar conversar com quem trabalha na área do direito, na área do sistema de justiça criminal, compreender essa área, esse setor que é tão importante, né? Tá presente nas nossas conversas, a gente está sempre falando sobre insegurança, sempre falando sobre violência, mas muitas vezes a gente está repetindo apenas um discurso obsoleto, né? Muitas vezes um discurso que não entende assim os fatores, as dinâmicas da criminalidade. E aí eu tenho o prazer hoje de estar com o Itamir Alisson Neves de Lima. Ele é policial civil do estado do Acre, presidente por 2 mandatos do Sindicato dos Policiais Civis do estado do Acre, presidente da Federação Interestadual dos Trabalhadores Policiais Civis da região Norte, FEPOL Norte, e ele é instrutor e tutor do curso de Introdução à Atividade de Inteligência da Senasp. Então, como um bom instrutor e tutor de atividade de inteligência, certamente ele monitorou aqui o blog Escrivaninha, botou no Google lá Ricardo Moura para poder saber com quem diabos ele estava falando, né? Agradeço a indicação do inspetor Lucas, que me passou o seu contato. Itamir, a minha primeira pergunta é uma curiosidade que eu tenho. A gente está com pessoas aqui da área policial, pessoas que têm interesse no assunto. Explica para a gente como é que se organiza, como é que os policiais se organizam nessas associações, entidades. Tem a Cobrapol, tem a FEPOL, tem os sindicatos em âmbito estadual. Como é que é essa organização? Lembrando, pessoal, que os policiais civis, policiais federais, eles têm a prerrogativa de fazer greve, eles são trabalhadores com mais direitos, né? A gente vê, às vezes, uma expressão errada de greve da polícia militar, quer dizer, a polícia militar ela não tem esse recurso, né? E aí, também, boa noite para você, gostaria que você pudesse
situar para a gente como é que são esses grupos? Agora a gente tem aí a União dos Policiais do Brasil, né? Quer dizer, que reúne essas pessoas, a gente vê isso muito de forma fragmentada. Explica para a gente como é que é isso. Vamos lá. Então, boa noite aos colegas que entraram, né, os que acompanham aí o blog Escrivaninha, né, que acompanham a FEPONorte. O sistema sindical, que a gente chama de sistema confederativo sindical, ele se estabelece em 4 níveis. Você tem, no primeiro nível, o sindicato, que é aquele que representa os policiais de forma direta, ou o trabalhador de maneira direta, né? E logo após os sindicatos formados, quando você tem a junção de 5 sindicatos unidos, você cria uma federação, né, que é, no caso, eu sou o presidente da Federação dos Policiais Civis do Norte, que já é uma entidade que representa as entidades sindicais e aí, por paralelo, os profissionais que esses sindicatos de base representam. E nós temos a confederação, que no caso da Polícia Civil é a Cobrapol, que ela junta todos os sindicatos, mas na sua base de sustentação ela precisa ter pelo menos 3 federações. Atualmente nós temos a Federação do Norte, do Centro-Oeste, do Sul, do Sudeste e do Nordeste. Então, algumas ainda buscando documentação, mas essa é a base da pirâmide que a gente chama do sistema confederativo, que ainda, além disso, tem também as entidades que são chamadas de centrais sindicais, como a Nova Central, Força Sindical, CUT, essas coisas. Como é que é feito o financiamento dessas entidades? Como não existe mais o imposto sindical, as entidades elas têm nos seus estatutos um percentual. Por exemplo, a federação, no seu estatuto, prevê que cada entidade sindical faz um repasse de 2% da arrecadação proveniente da contribuição dos seus associados. E a confederação, da mesma forma. Então, nesse sentido, a gente tem o sistema confederativo, lembrando que a Cobrapol ela representa não só as entidades, mas o interesse de todos os policiais civis, e é uma entidade que tem legitimidade para entrar com ações junto ao STF. Recentemente, vocês lançaram um manifesto e fizeram algumas manifestações que vocês chamaram de lockdown da segurança pública. O que foi esse manifesto? Qual era as demandas dele? E como é que tem sido a atividade policial nesse contexto de pandemia? A gente aqui em Fortaleza está no segundo lockdown, né? Quer dizer, e quem está fazendo cumprir essas determinações, os decretos, são os policiais que estão na ponta, né? E é uma coisa que eu sempre falo, é que os policiais não têm teletrabalho, não tem como trabalhar de casa. E aí como é que vocês estão passando por esse período e como é que esse movimento eclode, essa manifestação, né, dessa cobrança que vocês fizeram, né, de forma pública, teve adesão aí em vários estados. Explica pra gente isso aí, que é algo muito... virou um fato político, né? A gente está aguardando o Itami, já lhe fala. Pronto. Oi. O seu foi aconteceu, não. Sei que sumiu aqui. Deu só aquela soluçada. Pode mandar a resposta ver, irmão. Tá, vamos lá. Primeiro, para a gente deixar claro, né? Você falou do contexto do nosso trabalho. Foi um acúmulo de situações que os operadores de segurança pública, em especial aqueles que não são militares, vêm acumulando de perdas junto a seus direitos, né? Não sei o que está acontecendo, não, mas vamos lá de novo. Vamos seguindo. Você está falando da questão da perda dos direitos. A gente está nesse mundo aí dessas reuniões virtuais, então engasgou, a gente continua. Vamos lá. Então, como eu estava falando, né? Foi um acúmulo de situações que se somaram e que ali foi um grito de basta dos operadores da segurança pública, em especial os policiais civis, que já cansaram de tantas perdas e da forma
como o governo vem nos tratando, né? E aí eu falo especificamente do governo federal. E aí só para... Você falou como é que está o nosso trabalho. O nosso trabalho na pandemia, primeiro nós não paramos, somos atividade essencial e por ser atividade essencial, a gente precisa ter o contato direto com o público. As delegacias de Polícia Civil não fecharam. O máximo que aconteceu, talvez, uma restrição com relação aos horários guiados pelos decretos governamentais. E, além disso, nós acrescentamos às nossas funções a fiscalização dos locais, né, dos locais que estão descumprindo o decreto, inclusive com a aplicação de multa, ganhando a antipatia da população e dos trabalhadores, especialmente aqueles que trabalham como autônomos, né? Mas é o que nos foi exigido por conta da pandemia e tudo que ela acarretou. Deve-se destacar também que os policiais, eles adoecem numa faixa de 3,5 vezes mais do que a população normal. Isso não acontece não é porque o policial gosta de balada, não, de ir para festa, não. Acontece porque o policial tem que trabalhar e ele não tem outra alternativa. Nós vemos colegas aqui no Acre mesmo, em vários estados, morrendo, né? E todo dia a gente tem uma notícia de um colega que está muito mal. E isso aí nos motivou, a FEPLONORTE fez, outras federações, a Cobrapol, antes de qualquer campanha de imunização, nós oficiamos o Ministério da Saúde, oficiamos o governo federal, dizendo que nós gostaríamos de uma atenção especial, tendo visto o trabalho que nós executamos no nosso dia a dia. E os riscos, né, e a exposição que nós corremos, não só nós, porque a gente adoece e leva a doença para a família também, não é verdade? Então, isso aí nos motivou a fazer esse documento e quando saiu a nota técnica do governo federal, do Ministério da Saúde especificamente, dizendo como que seria essa campanha de imunização, nós estávamos abaixo da comunidade carcerária, o que é um absurdo. É um absurdo porque até quem cuida da comunidade carcerária são operadores de segurança pública, no caso, policiais penais. Isso gerou uma revolta, para não dizer de outra forma, sem falar nos aspectos aí que a gente vai já falar sobre elas. Mas isso aí nos gerou uma verdadeira revolta, porque não se cabe no governo que foi eleito sobre o mote da segurança pública, defendendo os policiais, falando que eram os heróis da pátria, não sei o quê, e de repente fomos simplesmente colocar de escanteio. E digo mais, nós conseguimos, Ricardo, com a nossa mobilização do lockdown, que os estados, por conta, mesmo descumprindo os entendimentos do Ministério da Saúde, passassem a aplicar a imunização dos policiais. Tivemos, se eu não me engano, o governador do estado do Pará foi o primeiro, depois veio lá Amazonas, Goiás, Mato Grosso do Sul, e foi um negócio em cadeia. E aí, de repente, veio uma nota do governo federal, por meio do Ministério da Saúde, discriminando quais policiais poderiam tomar a vacina. Um absurdo. Desconhece completamente o funcionamento das unidades policiais e aquelas funções que os policiais eles estão fazendo no seu dia a dia. Desconhece, nos prejudicou, até na nota dizendo que era para vacinar os operadores de segurança pública, nos prejudicou, porque limitou. E aí os governadores, com muita coragem, e os prefeitos, inclusive com o apoio dos prefeitos, reconheceram esses profissionais, que o governo federal já demonstrou que não liga para eles, para que pudessem ser imunizados. E isso está acontecendo em todo o Brasil, graças à bondade do Senhor, mas especialmente pela mobilização dos policiais. E isso só ratifica ainda mais que sem luta não há conquista. Itami, a gente vai entrar na PEC, né? Essa PEC ela é muito importante, ela afeta não só os policiais, afeta os funcionários públicos. Eu estou só guardando um pouquinho, eu queria só ressaltar duas coisas. A primeira é que esse número ele é um número importante, né? O policial ele adoece 3,5 vezes a mais do que as pessoas que não estão nessa atividade relacionada à segurança, né? A Ana Paula está dizendo aqui que é policial aqui do Ceará, está dizendo que na Polícia Civil do Ceará perdemos 19 colegas para a Covid desde janeiro. E isso é um relato forte, né? O presidente do sindicato disse que o tempo que ele passou na polícia, nunca ele viu tantos colegas morrerem como o de janeiro para cá, né? Há uma questão, Itami, que assim, quando a gente... o governo federal que está aí hoje, ele, nas suas linhas gerais de propostas, ele tinha uma proposta muito superficial em relação à segurança pública. E essa coisa do heroísmo,
Heroísmo não enche barriga, heroísmo não traz assim uma dignidade para o profissional. A minha pergunta para ti é a seguinte: essa coisa do heroísmo, será que esses valores além do heroísmo, de uma missão de salvadores, sei lá, de alguma coisa assim, isso em algum momento não falou mais alto do que a questão trabalhista, assim, para alguns policiais? Será que alguns policiais não se deixaram levar por um discurso meio de uma missão que o policial teria que ter e acabou deixando de lado assim a parte concreta de reajuste, de condições de trabalho? Porque assim, aqui no Ceará, muitos policiais vêm procurar a gente conversando e eles dizem: olha, EPI, máscara é do meu bolso. Não tem ninguém que está me dando. Tem essa máscara nova, PFF2, não estou recebendo isso não. Então, assim, isso a gente está falando de uma categoria muito particular, muito que está aí na linha de frente, e quando você vê outras categorias, elas já têm essas condições. Isso é um pressuposto de ter o material para trabalhar e parece que vocês fizeram uma aposta, isso, claro que há uma divisão aí ideológica, não vamos entrar nesse aspecto, mas parece que houve uma ideia de que, me parece que essa ideia do policial como trabalhador foi abandonada em algum momento. O que você acha disso? Eu acho que uma leitura apropriada, né? Principalmente quando a gente percebe tanta pancada que a gente pegou do governo federal nesses últimos 2 anos, mas foi uma surra mesmo. E eu costumo dizer que só enaltece quem não conhece. Porque se lê, meu amigo, se tu lê a PEC Previdência e como ficou a nossa situação, e eu não estou falando em comparação aos demais trabalhadores, eu estou comparando com os policiais militares, com uma tremenda covardia, e eles merecem o que eles tiveram lá garantido, mas nós também. Né? Então isso aí foi uma grande covardia que foi feito, e isso vem se somando, né? E muitos policiais ainda enaltecendo. Eu não estou nem entrando na questão política, não. Para mim é falta de conhecimento mesmo. Eu acho que o que você falou, o policial se colocar como, né, uma referência de herói, de pessoa que está lá a serviço da sociedade para defendê-la, tem o seu peso, né, nessa compreensão do porquê que a gente está nessa situação. E muitas outras coisas vêm se acumulando e trazendo para nós bastante dificuldade de mobilizar, de conscientizar, de mostrar que existem caminhos para que a gente possa reverter algumas situações. E eu acho que, como o que você citou aí, existe sim, né, alguma coisa que nos deixa um pouco cegos ou um pouco atados, né, naquilo que a gente busca. E eu espero sinceramente que isso possa mudar. Mas isso só vai mudar quando a pessoa se conscientizar e tiver interesse pela sua própria vida, pela sua vida funcional, né? E aí cabe destacar também que a gente tem, hoje, nós temos 27 estados, as leis, 27 unidades federativas, as organizações das suas leis e estatutos da Polícia Civil é um pardieiro, funciona totalmente diferente. E agora nós temos 17 estados que já aprovaram as suas respectivas reformas de previdência e são 17 diferentes. Não tem padrão, não tem parâmetro. Eles pegaram desses 17, pelo menos 11 estados pegaram a 103, copiaram e colaram. Que a 103 é a emenda constitucional que alterou a previdência. E com requinte de crueldade, né? Porque a 103 ainda tem um parecer da AGU que garante paridade e integralidade, e isso nós não temos. Então, só para fechar o que você fez o questionamento, eu acho que o policial, ele é sim um trabalhador que deve ser visto como tal, respeitado como tal, mas eu costumo dizer que o respeito a gente conquista também. E ou a gente muda a nossa compreensão, inclusive nos fazendo participar da sociedade, estou falando especificamente do policial civil, de uma maneira mais ampla, não só pelo nosso trabalho. Nós somos formadores de opinião, as pessoas gostam de nos ouvir quando a gente fala de segurança pública, as escolas pedem a nossa participação para dar palestras sobre segurança, sobre o cuidado com as drogas e mais uma série de outras coisas. E nós precisamos nos inserir nesse contexto sob o risco de cada vez mais sermos diminuídos, sucateados e ficarmos para trás. Então, é um posicionamento que nós precisamos adotar. Infelizmente, ainda estamos fazendo de forma incipiente, mas eu acredito muito numa mudança. Mas essa mudança ela precisa de atitude e de consciência dos nossos colegas que representamos.
Aqui no Ceará, no começo dos anos 90, a gente tinha em torno de 4.000 policiais civis. Hoje, a gente não chega a 3.000. Tá? O Lucas e a Ana Paula podem colocar aqui nos comentários o número certinho, mas a gente teve um decréscimo no número de policiais civis, ao mesmo tempo que os homicídios dispararam, a população aumentou, né? Quer dizer, você tinha 4.000, hoje você não tem 3.000 num período de 30 anos, você nota perfeitamente que houve um desinvestimento. Como é que vocês viram, como é que vocês estão vendo a atenção dada para as polícias civis nesse período? Pô, isso é um fenômeno aqui só do Ceará, essa coisa meio de deixar meio que a mão e tal, e a Polícia Civil entregando, né? Porque toda semana tem operação da Polícia Civil, e aí faz aquele carnaval, aquela coisa, e quer dizer, mas a gente tem concurso aí que a metade do concurso as pessoas não ficam, né? Como é que você vê a situação da Polícia Civil melhorou, não está piorando? Como é que é essa tua análise? Bem, nós vivemos, Ricardo, um processo de sucateamento em estágio avançado. Não é privilégio do Ceará, inclusive o Ceará, os dados que o Lucas, à época, passou para nós, quando a gente estava trabalhando uma reforma no nosso, na verdade, uma ideia de um projeto nacional de lei orgânica, a evasão dos policiais civis no Ceará é de 60%. Dos 60% que passam no concurso, vão embora. Mas vão embora por quê? Pela falta de condição, pela falta de uma recompensa salarial adequada, né? Então, uma série de fatores que acontece e desestimula o profissional. E aí você citou o Ceará, mas não é privilégio de estado nenhum. Como eu falei, existe um processo de sucateamento que só interessa a bandido, porque a polícia fragilizada só interessa a marginalidade, né? Mas o que nós temos visto são os governadores cada vez mais investindo menos na segurança pública, investindo menos na capacitação dos policiais civis. Nós não temos nada, tem uma ou duas legislações a nível de Brasil que falam sobre isso, mas nada nos garante uma capacitação continuada. Vou fazer agora em junho 18 anos de polícia. Colegas da minha turma, pelo menos metade desses 18 anos, fizeram um curso de tiro e a sociedade espera que a gente acerte na arma do bandido, né? O bandido estiver segurando a arma, ela quer que a gente acerte um tiro lá e nós não temos qualificação para isso, não somos treinados dessa forma. E existe um jargão, quando a gente está falando em operações táticas, que é você luta como você treina, então nós estamos lascados porque a gente não treina, então a gente vai lutar muito mal, né? E esse processo, pra você ter uma ideia, quando eu ainda era presidente do Simpol Acre, em 2013 eu estava fazendo levantamento a nível de Brasil. Eu liguei no Maranhão, que eu vi um colega do Maranhão citando aí, e falei com a época o presidente do sindicato lá. E ele me disse uma notícia estarrecedora, que 87 municípios, eu nem sei quantos municípios tem no Maranhão, 87 municípios do Maranhão não tinha um policial civil sequer. Imagina os outros estados, né? Nós temos municípios aqui, nós tínhamos até o dia desse, policiais com apenas unidades policiais de um município inteiro com apenas um policial, para ser tudo, né? Agentes, escrivão, delegados, juiz de paz, né? Casamenteiro, tudo, né? Porque ia esperar um cara lá e não tinha vida. Então, esse processo de sucateamento, ele é avançado. Nós precisamos mudar, aí já é uma opinião, peço até permissão dos colegas que estão aqui online conosco, para eu falar sem açúcar. Não acontece tudo isso porque nós permitimos, né? Nós permitimos como profissionais trabalhar sem EPIs. Porque se a gente obrigar o EPI a dizer que vai fechar a delegacia e não vai mais trabalhar, o Estado vai providenciar o EPI. Se eu vou numa diligência em outro município, passo 2 dias sem receber diária, eu vou porque eu quero. Porque se eu disser que eu não vou, não vai ninguém lhe punir, porque você tem direito a ter alimentação e a sua estadia lá bancada pelo próprio Estado. E mais uma outra série de situações. A gente anda em viaturas com pneu careca, a gente anda sem colete balístico, a gente anda com armas, com munições resfriadas, porque as munições não são trocadas a contento, e uma série de outras situações que acontecem porque nós permitimos. Ou nós começamos a mudar a nossa postura como profissionais e dizer não, sem aceitar regalias, bondades, afagos, e simplesmente dizer não, e nos juntarmos aos nossos colegas que com coragem dizerem não a absurdos e a propostas, mandados, né, que são irregulares, que são ilegais, e a gente começar a dizer, não, não vou fazer. E não vou fazer não é porque eu não quero fazer, é porque não estão me dando as condições de trabalho necessárias. E eu acho que é uma postura mesmo, e ela não é do sindicato.
Às vezes a gente fica esperando que o sindicato faça tudo por nós, mas nós, como profissionais, precisamos tomar atitudes também, porque um sindicato não se faz só, ele é o conjunto dos seus associados. Só a gente, vou só fazer menção ao pessoal que chegou aqui. Nós estamos aqui com o Ítalo, com o Raio Filho, a XP Mila, Jean Nogueira, Enio Nascimento, Rubro Negro. Deixa eu ver quem mais está. Uma turma boa que está com a gente aqui, né? A Érica que está aqui, a Carol. Esse desinvestimento nas delegacias municipais é um processo que parece, então, que é de vários estados, né? O Flávio está aqui com a gente, Ângela Veira, o Biratã, o Sandro, Creuza, a Lana. Pode dizer aí também. Gravado a isso, nós temos 10 estados no Brasil que, além de cuidar das investigações, ainda tem que fazer a guarnição de presos em unidades policiais. Pra você ter uma ideia, o estado do Paraná, nos últimos dados que eu peguei, nós temos quase mais presos em delegacias do que no sistema prisional. Isso aí vai acumulando em vários outros estados. Então, tu imagina, a gente já não consegue dar conta das nossas funções em situações onde a gente só faz aquilo mesmo que é a nossa função. Imagina nos estados que a gente não tem essa condição e essa liberdade de trabalho. Então, como eu falei... É o velho passatempo, né? Exatamente. É um funcionamento precário, né? E aí eu vou repetir. Interessa o sucateamento da polícia que investiga somente a bandido, né? Então a gente precisa começar a olhar com outros olhos. Mas eu vou repetir de novo, como eu pedi para falar sem açúcar, que nós, como profissionais, comecemos a nos olhar como parte de um processo de mudança, ou então nada vai mudar. O passatempo, para quem não é da área, é um espaço nas delegacias que separa ali o escritório, o ambiente ali de atendimento ao público dos xadrezes, né? E aí a gente aqui no Ceará tinha muito essa figura do policial que tinha que estar atendendo e ao mesmo tempo cuidando de preso. Quer dizer, como é que faz? Né? Sem falar rebelião, sem falar o pessoal fazendo buraco na parede, essas coisas. E Tamir, fala pra gente sobre a PEC. A gente tem pessoas aqui que não são policiais, mas que ou têm parentes na área pública ou são funcionários públicos. Essa PEC ela veio de uma forma terrível, né? Ela veio dentro de um contexto de situação de emergência, mas ela traz embutida um processo de desmonte do Estado, né? E aí assim, a gente tem economistas aí conduzindo a política do país, a política econômica, que parece que querem acabar com o Estado. É o mínimo do mínimo do mínimo, né? E explica pra gente primeiro essa PEC, o que é isso e por que ela é tão danosa para os policiais e para os funcionários públicos. Então, senta aí que lá vem história. A PEC 186, que agora é a Emenda Constitucional 109, ela trouxe prejuízos gigantescos, não só para os servidores públicos, mas para o conjunto da sociedade. Primeiro, desmascarar esse governo, vou nem botar adjetivo, só vou falar esse governo. Desmascarar o discurso falho, fraco, praticamente, simplesmente enganaram a sociedade. Por isso que eu falo, conhecimento é poder. Você conhece e esclarece. A PEC emergencial, ela foi, vamos dizer assim, protocolada como PEC no final de 2019, novembro. Novembro ou foi outubro, não lembro exatamente o mês. Antes do coronavírus aparecer em Wuhan, na China, que foi a primeira província. Então, essa PEC emergencial, ela só tinha uma chantagem do governo federal que afirmava aos parlamentares e à sociedade que sem ela não teria auxílio emergencial. E aí eu deixo a dica aí para quem não é e não ouviu um vídeo meu ainda falando sobre isso. A PEC emergencial, ela estabeleceu um limite para o pagamento do auxílio emergencial, que foi a chantagem do governo. No ano passado, em 2020, foram gastos mais de 290 bilhões com auxílio emergencial. E esse ano de 2020, por conta da PEC 186, esses valores eles foram limitados a 44 bilhões. Ou seja, ela não liberou, ela limitou para 5 vezes menos do que foi pago ano passado. E a população, crente que era uma dependência, começou a trabalhar e a ser um dos levantando a bandeira para que fosse aprovado. Quando, na verdade,
ela não liberava. O que fez, o que agiliza, o que paga esse auxílio é uma medida provisória, assim como foi feito no ano passado, não a PEC. E essa PEC, ela trucida os direitos sociais. Para quem não sabe, o artigo 5º da Constituição, ele fala sobre os direitos fundamentais, garantias dos direitos fundamentais. O artigo 6º fala dos direitos sociais. E o que foi colocado nessa PEC foi um parágrafo no artigo 6º dizendo que o direito social, para quem não sabe, é saúde, educação, segurança, assistência social e tudo mais que isso implica. E foi colocado nessa PEC que esse direito ele só vale se o governo em si tiver ajuste fiscal. Ou seja, que não tenha em sua relação receitas e despesas um valor superior a 95%. Ou seja, em números fictícios. Se arrecadou 100 milhões e gastou 95 milhões, se achou no gatilho e esses gastos não podem mais ocorrer. E o mais grave, ele estendeu os efeitos da PEC do teto dos gastos, que é a emenda constitucional 95, para que não seja 100 do 100, mas 95% entre receita e despesas. Significa dizer o quê para quem não está me entendendo? Vou dar um exemplo. Se o Estado brasileiro, a União, gastar em números fictícios 100 milhões de reais no ano de 2020, gastou 100 milhões, em 2021 ela só pode gastar a diferença da inflação. 105 milhões, digamos que a inflação foi em torno de 5 pontos alguma coisa. Vou arredondar para 5. O Estado brasileiro só pode gastar até 105 milhões. E isso era o que a P5 falava. Agora esse valor ele foi limitado a 95%. Significa dizer o quê? Se alguém me perguntar. E também quer dizer que se o Estado brasileiro arrecadar um valor superior, digamos que arrecadou 200 milhões, ele não pode gastar em saúde, educação, segurança social? Não pode. O valor que ultrapassar o limite da inflação, segundo essas PECs, ela não pode ser gasto com isso. E para onde vai o dinheiro? Vai para a poupança? Não, vai para o pagamento do juro da dívida pública, que é o famoso, déficit interno, né, a famosa dívida interna. Isso, e sem falar que aí seria uma live de mais umas 2 horas, que a política de juros do Brasil, isso começou já lá atrás, não foi esse governo que implementou, mas ele prossegue com ela, só beneficia banqueiro, só beneficia aqueles que ganham com capital especulativo. Isso aí é o que nós temos de herança de governos passados e que não está sendo resolvido nesse governo, e muito pelo contrário, está sendo ampliado, né? Então, para nós servidores públicos, como é que ficou? Nós temos 2 gatilhos de vedações que foram estabelecidos. Quais são eles? Se for decretado o estado de calamidade pública ou se as relações receita e despesa tiver entre 95% ou superior, não se pode contratar, fazer concurso público, não se pode aumentar salário, não se pode estabelecer qualquer mudança legislativa que implique em aumento da folha salarial, não se pode pagar os direitos que nós já temos com relação a licenças, com relação a anuênios, triênios, quadrênios que alguns estados têm, no Acre, que no caso seria a sexta parte. Todos esses direitos ficam congelados. Estados como Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio Grande do Norte. Estou citando só alguns que estão me vindo aqui na cabeça. Esses estados que estão em ajuste fiscal vão aprovar leis lá nas suas assembleias legislativas dizendo que essas vedações passam a ser aplicadas a partir de então. Isso pode ocasionar um congelamento salarial de 15 anos. Congelamento de salário de direitos. Então, isso aí é o pacote de maldade que ainda vem piorar com a PEC 32, que é a reforma administrativa para os servidores públicos e para a sociedade brasileira, que precisa conhecer a verdade, porque tudo que sai na mídia é interesse do capital e o capital só tem mentido para nós esse tempo. E Tamir, por que a gente tem essa coisa sendo aprovada aí com peso? Às vezes essas reformas são aprovadas com a margem de votos muito grande a favor, e por que, ao seu ver, as pessoas, os policiais, não conseguem entender isso? Porque a gente vê, assim, as pessoas, a gente conversa com as pessoas não têm a noção, não têm a dimensão do que a gente está fazendo. E eu vou citar aqui um exemplo, que eu estou batendo muito nessa tecla, que é a seguinte. Se criou um mercado imenso de concursos, né? Professores, faz corujão de aula, não sei o quê, tem perfil no Instagram. Não vai ter concurso. Alguém tem que dizer para essas pessoas que não vai ter mais concurso. Então, parem de se enganar, parem de enganar os outros. Mas parece que as pessoas não estão entendendo. A ideia é enxugar de uma forma tal
que vai estrangular alguns serviços. Porque, assim, se você inviabiliza a questão de trazer mais policiais, se você estabelece esses gatilhos que você não faz um reajuste, não consegue estabelecer um reajuste, como é que essa pessoa vai permanecer nesses trabalhos? E a ideia é o cara ser polivalente. Por que a gente não, por que as pessoas não conseguem entender isso, Itami? Cara, eu tenho várias teorias, né, com relação a isso. Mas eu vou lhe dizer, eu vou dar um exemplo para você. Quando eu faço alguma crítica, e eu nunca me direciono crítica a pessoas. Eu falo da conjuntura, né? Eu evito falar, embora eu tenha minha opinião particular, e como represento uma categoria, normalmente as pessoas me entendem falando por ela. Então eu tenho muito cuidado com isso. Quando o policial vem dizer assim, não, mas você está falando desse santo, né? Que é o Messias, né? Você está falando... Eu falei assim, meu amigo, eu te convido a me explicar como é que ficou a tua pensão. Como é que ficou a pensão da tua família? Se tu morrer hoje, tiver aí uma morte acidental, ou uma morte, sei lá, natural, como é que fica a pensão da tua família? E eu te digo, 99,9% dos policiais que eu pergunto, eles não sabem. Eles não sabem, eu tenho certeza que se um cidadão desse souber que a família dele vai ficar com 30% da média do que ele recebia em vida, ou seja, se ele ganhava em torno de 10 mil, a família dele vai ficar com meio de 3 mil, acrescido de mais 10% para cada dependente, e se a viúva tiver menos de 44 anos, essa pensão é provisória, esse cara não tem como elogiar e não tem como defender, porque ele vai conhecer que a família dele ficou relegada à total indignidade no seu falecimento. Então, isso aí era, inclusive, para os aposentados, que acham que não foram prejudicados. Ah, não se mexe em direito adquirido, mas o aposentado, a família vai ficar com a mesma pensão do da ativa, porque só se consagra no direito de pensão quando o cara morre. E antes da reforma ele estava vivo. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de informação, às vezes a pessoa não quer ver. E eu sempre digo, meu amigo, eu te convido a conhecer. Porque se tu conhecer, tu vai parar de bater palma, tu vai se indignar. E aí vem, né, a gente vê a produção das fake news, ela está de maneira acelerada. A gente vê, continua se investindo, né, em propaganda que somente fala mal dos servidores públicos. E aí a gente tem hoje o capital, e aí eu também estou falando não só do especulativo, patrocínio capital produtivo, eles investem pesado nas mídias, né, nas empresas de comunicação para contar a verdade deles. O movimento sindical não tem dinheiro para falar a verdade. A gente usa as lives, espaços como do Escrivania, do blog, das nossas redes sociais, mas a gente está num abismo, numa letargia, para não dizer covardia, tão gigantesca que a Federação do Norte representa em torno de 10 mil policiais nos seus estados representados. Nós temos 1.500 seguidores na nossa página. Ou seja, em regra, os policiais, os trabalhadores, eles estão no estágio de dormência absoluta. E isso está ocasionando atos criminosos contra os seus direitos. A inflação, ela não foi tão alta, não. Ela foi alta no nosso bolso, mas em índice não foi tão alto. Mas o INPC dos últimos 12 meses bateu 32%. O INPC não, o IGPM. O IGPM dos últimos 12 meses bateu 32%. É o maior valor dos últimos 20 anos. Então, ou a gente compreende que o nosso poder aquisitivo e a cesta básica aumentou 30% nos estados como São Paulo, por exemplo, aqui no Acre aumentou mais. Ou a gente compreende que o que estão fazendo com a gente é nos relegar à indignidade, porque nós não vamos ter mais nenhum tipo de vantagem como servidores públicos, e a PEC 32 vai piorar isso muito mais, e reage, mas reage de forma contundente, sabe? Aí eu digo covardia, porque eu não vejo os colegas, eu vejo muito poucos compartilhando nas suas redes sociais essa indignação. Conheça, meu amigo. Se você conhecer, você vai bater nisso, porque isso que está sendo feito é uma tremenda covardia. O Oiânio está dizendo aqui que a live a live é uma ferramenta importante, mas a gente tem pouco alcance, a gente não tem recurso para fazer muita divulgação, né? E aí eu tenho uma análise também que é a seguinte: em algum momento os sindicatos da Polícia Civil, os policiais militares, os policiais federais, eles não tinham uma representação no Congresso tão forte, né?
anos 80, 90, as pessoas que se aventuravam da área da segurança pública, eram pessoas que eram tidas como folclóricas. Era aquele coronel que dizia, eu dou 24 horas para os bandidos ir embora. A gente teve um candidato aqui a governo que dizia isso. Bandidos, dou 24 horas, não sei o quê. A gente nota que a plataforma política da segurança aumentou, a gente tem uma bancada da segurança pública na casa de centenas de parlamentares, porque a bancada não é só parlamentares que são profissionais, mas que têm aderência, que têm afinidade com o tema. E eu queria saber de ti o seguinte, porque me parece que à medida em que a segurança pública conseguiu mais representantes no Congresso, nas câmaras, nas prefeituras, nas assembleias, a pauta dos policiais diminuiu. Porque assim, o que está sendo oferecido para os policiais hoje é excludente de ilicitude, liberação do porte de armas. Quer dizer, é um processo, na verdade, de terceirização. E aí, o ponto que eu quero chegar é o seguinte: me parece que se está prendendo muito a capacidade de independência dessas pessoas está diminuindo porque elas estão muito entranhadas nesse governo. Tanto é que você vê entidades, associações que não batem com força na questão da vacina, que não divulgam os dados. Eu consigo obter algumas informações de dados de profissionais que morrem por Covid porque é alguém que diz, alguém que conta, mas não é a associação em si que diz, olha, que não tem assim um levantamento, e a gente sabe que é muito possível fazer esse levantamento. Se não se faz, é porque ou não se quer, ou se faz e não se quer divulgar para não se indispor. E aí é um paradoxo, né? Porque assim, a ideia é que os profissionais de segurança fossem mais valorizados com a presença de mais parlamentares. E o que a gente percebe é que isso é na esfera do discurso, talvez. Eu queria que você, como uma pessoa que está dentro, que tem esse pé na política também, falasse um pouco sobre isso. Eu tenho trabalhado, Ricardo, a nível de Brasil, um projeto chamado Projeto de Empoderamento Político e Amplitude Social dos Policiais Civis. É um projeto que eu tenho tive em 12 estados, né, falando sobre o assunto. Mas a verdade é que muitos daqueles que foram eleitos, eles não são fruto de um projeto. Eles não são fruto de uma organização, de uma categoria para torná-los ou fazer com que eles cheguem lá. Eles são fruto, como você falou, de manchetes espalhafatosas, de jargões, né, que muitas vezes traça um perfil que a população gosta, embora não apoie, ela gosta de ouvir. Mas se fosse ela sofrendo, ela não ia gostar, não. Essa é a verdade, né? Porque a sociedade ela é muito hipócrita. Então, a forma como se ascendeu ao poder, essas pessoas que se dizem representantes da segurança pública, elas usam isso como um crachá. Ó, eu sou representante da segurança pública. Mas se eu fosse contar a verdade aqui do que esses muitos canalhas fazem, inclusive pessoas da bancada da bala retirando emendas de nosso interesse, simplesmente porque foi garantido para ele uma emenda parlamentar de 10 milhões, isso aí eu ouvi dezenas, e os representantes sindicais ouviram também no Congresso Nacional, ali visitando os corredores da Câmara Federal, do Senado. Então a postura deles é aquele toma lá da cá que o nosso atual presidente condenava, ele está sendo muito mais expert e competente para fazer isso do que governos anteriores. Parece que nasceu para isso. Inclusive, para quem não sabe, o orçamento, que é o que vai movimentar o país nos próximos meses, ele está praticamente travado porque prometeram emendas parlamentares impossíveis de serem pagas. Impossíveis, não vão conseguir dar conta daquilo que eles se comprometeram a fazer, porque prometeram 50 milhões em emendas parlamentares para 513 deputados, que obviamente tem os da oposição. Se tu colocar isso 300, tu já vai ter soma aí, 300 por 50 milhões. Então, daí tu vai tirar o tamanho dessa irresponsabilidade que eles estão fazendo com o erário público, da forma como eles estão conduzindo a política do governo. Aí se fala no mensalão, e prometer emenda parlamentar não é mensalão, mas é algo parecido.
É a mesma jogatina que se era feito antes, e aqui eu não estou comparando presidentes, eu estou comparando condutas políticas, que é o que prevalece no nosso país. Novo, Ricardo. Essa internet não está muito legal. Não, pode continuar. Não, continua. Então, Continua. beleza. Então, vamos lá. Então, o que nós temos visto, né, é uma bancada da bala que atende aos seus interesses. Para você ter uma ideia, o partido que segurou emendas parlamentares nossas dentro da reforma da Previdência foi o Podemos. E sabe quantos policiais tinha lá? Nenhum. Nenhum. Quem segurou foi o deputado Léo Moraes de Rondônia, a deputada, se eu não me engano, o nome dela é Renata Abreu, o José Neilton. Eles seguraram e retiraram porque a representação lá dos policiais federais resolveram recuar. E assim foi nas outras. Para você ter uma ideia, na PEC 186, nós tínhamos garantido a supressão de uma emenda lá, uma emenda que iria promover a supressão da nossa pena de direito. Nós iríamos ganhar, estava ganho nas nossas negociações, mesmo pelo WhatsApp, conversas telefônicas. De repente, alguns pilantras da bancada da bala inventaram um acordo dizendo que o governo ia nos garantir promoções e progressões. Beleza. Só que se eu estava com emenda que ia me garantir tudo, por que eu vou negociar por uma? Não tem lógica. E depois disseram, não era isso bem não que vocês queriam. Eu pensei que vocês queriam. Bando de pilantra, desculpa a expressão. E aí eu fico revoltado, desculpa, porque eu fico amarrado. Eu não posso dizer tudo que eu penso desse abençoado, porque na PEC 32 eu vou precisar deles também. Isso me deixa indignado, porque esse jogo político ele é doentio. A gente busca, aí eu quero fazer um encarte para bater no cara, aí a gente, peraí, mas se eu bater nele, será que ele vai me apoiar? Entende? Então, cara, eu vou te falar, tem sido desafiante, especialmente por conta dessa pandemia que impede, ou pelo menos dificulta de forma absurda as nossas mobilizações. E eu faço questão de ressaltar, os policiais civis foram a categoria no Brasil que travaram o embate real, inclusive pegando porrada lá no Congresso Nacional e gás de pimenta nos olhos, e bomba e bala de borracha contra a Previdência. Nós fomos a categoria que fizemos isso, e por 3 vezes estivemos lá dentro do Congresso Nacional reivindicando os nossos direitos. Eu me lembro, se eu não me engano, eles até fecharam o perímetro do Congresso, né? Eles fizeram assim uma estratégia de guerra para não ter multidão, né? Pessoal, quem está assistindo a gente, vamos ajudar aí, compartilhem o link, né? A gente precisa fortalecer esses espaços, a mídia alternativa, curtam o nosso Instagram, a gente sabe. A gente tem um jornalista cearense, o Chico Sá, que eu acho que as pessoas conhecem aqui, e o Chico Sá tem um texto muito interessante que ele diz o seguinte, olha, fizeram reforma trabalhista, fizeram reforma administrativa, e nenhum trabalhador foi entrevistado, nenhum operário, ninguém da área que está na ponta. Quer dizer, aí você entrevista a pessoa do mercado, você entrevista alguns economistas que concordam com aquilo, entrevista o governo, e as pessoas acreditam nesse universo, né? Então, me diga uma coisa, que estratégias você vê aí para que a gente possa mudar isso, para que a gente possa exercer algum tipo de pressão maior? Porque, assim, tem uma coisa que eu preciso dizer. Os policiais hoje, eles são uma categoria, juntamente com os caminhoneiros, que conseguem ainda ter capacidade de pressionar o governo. As outras categorias estão em situação muito frágeis, professores têm uma dificuldade grande de se organizar e quando vão ser protestados, vão protestar, são rechaçados, né, de forma violenta. E aí a gente tem ainda os policiais que têm, pela sua posição e porque no embate um policial vai reconhecer o outro ali, embora não seja amigo, mas sabe, não, vou meter com esse cara e tal. Eu vejo assim que em termos de organização, em termos de poder de pressão, nós só temos aí os caminhoneiros, que a gente está aí com a gasolina aqui no Ceará quase R$6 e diesel, e os caminhoneiros não estão
parece que não estão achando legal, estão achando bacana isso, e os policiais têm essa divisão, assim, né? A gente sabe que tem quem está mais ligado à área militar, parece que se sente mais espelhado com essa visão que está aí, quem é da civil está mais... parece que tem mais assim uma vivência de trabalhador da segurança pública, né? E eu acho muito legal o nome do sindicato de vocês ser Sindicato dos Trabalhadores Policiais Civis, né? Quer dizer, assim como o professor não é sacerdote do saber, o policial não é herói. O policial ele tem que fazer o seu trabalho, chegar em casa, ter a sua refeição, ter a sua família, ter o seu lazer. Ninguém vai bancar para ser herói para ninguém. Vamos traçar aqui algumas linhas de possibilidade de ação, de o que, que vem por aí que vocês estão pensando, para que a gente também não feche essa conversa mais deprimido do que a gente começou, né? A gente está aí numa situação tão difícil com a Covid. Eu estou falando contigo e estou acompanhando no computador aqui as coisas e acabei de saber que de um soldado jovem, acho que não tem 30 anos, que morreu de Covid, quer dizer, eu venho postando isso aqui no Instagram. Eu parei essa semana porque eu cansei mentalmente de fazer isso, você fica exausto, eu fico pensando, poxa, até que ponto eu também estou colocando uma situação para quem está acompanhando o blog ruim da pessoa abrir o blog, abrir o Instagram e ter uma lá, assim, a gente está cansado disso, né? Mas aí o que, que você vê aí no futuro dessa articulação? Eu acho que esse manifesto é algo, eu acho não, tenho certeza que eu acho que é um ponto de inflexão muito importante nessa discussão. Traz aí um pouco de esperança para a gente aí vindo do Acre. Bora lá. Os caminhoneiros, eles têm... Eu vou lhe dizer como é que funciona. O presidente do sindicato dos caminhoneiros manda um zap, os caras recebem o zap e já obedecem. Eles vão lá e fazem a parte deles. Eles têm uma capacidade de mobilização, até porque sabem a importância que eles têm, né? Mas a importância é algo que você tem por si, né? Então, acho que a gente precisa de um pouco desse espírito. A Cobrapol tem atuado junto aos nossos congressistas, né, os deputados, tem uma emenda para a PEC 32, que a PEC 32 é outra tragédia. Se você falou aí de concurso público, você falou de concurso público com relação aos servidores, né, e a possibilidade de concurseiros e tal, vai ser limitado ainda mais, porque vai se prevalecer a terceirização, ou seja, pagar para um particular realizar os serviços, ou vai ser por indicação política, né, ou seja, sem concurso público. Vão ampliar essa possibilidade de sindicar politicamente, sem falar que da forma como está, nem policial civil vai ter estabilidade. O cara vai lá trocar tiro com bandido, depois de 2 anos ainda não vai ter nenhum tipo de estabilidade, podendo ser mandado embora a qualquer hora. Ou seja, o cara vai fazer um concurso, vai investir na sua capacitação, qualificação, e a hora que o Estado quiser te mandar embora, manda. Tu já largou mão do teu emprego anterior e tal, tu não vai ter direito nenhum. Como eu falei, a Cobrapol está se organizando, tem a sua própria emenda, né, de proposta para ver se reduz drasticamente os efeitos, nos mantém como um cargo que não será mais carreira típica de Estado, mas um cargo típico de Estado, fazendo com que alguns direitos que estão sendo retirados da LAPEC 32 sejam mantidos. A gente tem essa capacidade, mesmo sem, muito por articulação aí do nosso presidente, das federações envolvidas, dos sindicatos, buscado o contato com os parlamentares, mas esse corpo a corpo nós vamos ter dificuldades para ter. Existe planejamento para a organização de atos, assim como o lockdown que foi realizado quase 2 semanas atrás, para que a gente possa mobilizar a nossa categoria, conscientizar, para que eles tenham ideia do que está acontecendo. Mas eu acho que isso ele precisa se expandir não somente para aquele movimento de mobilização, de faixa, de manifestação, mas a gente precisa invadir as redes sociais, a gente precisa marcar o presidente nas nossas postagens. Ele não tem vergonha de falar porque é verdade, ele é populista e vaidoso, e aí a gente precisa mexer um pouco com isso, sabe? E nos dar valor, cara, a gente precisa nos dar valor, sem o jeitinho, sem se acomodar naquilo que é bom para ti, se não é bom para o teu colega, não é bom para ti também, sabe? Se é plantão, vamos ficar junto, se o colega está lá sendo perseguido, vamos lá e não vamos aceitar ordens absurdas, vamos fazer o que é nossa função. Aí no Ceará tem uma expressão que eu sou paulistano, criado no Ceará e moro no Acre, para quem não sabe.
né? Tem uma expressão muito utilizada no Ceará: quanto mais você abaixa, mais o fundo da calça aparece. É muito utilizado aqui no Acre também. E ou a gente muda a nossa postura, entende o valor que nós temos para a sociedade, para a segurança pública como um todo, e começa a rever algumas atitudes e começamos a trabalhar como um corpo, unidos, vou repetir, sem jeitinho, sem a vantagem do carro que possa ser te dado, sem a vantagem de um horário especial, de uma gratificação, unidos, porque é só assim que os caminhoneiros conseguem. Vê lá se o cara, se tem um audaz lá que vai seguir nas estradas. Não, ele vai se juntar, sabe por quê? Porque os que têm a coragem constrangem os covardes. E eu acredito que a gente precisa ter um pouco dessa postura também. Eu não estou olhando para o cara que não está fazendo, eu vou fazer, porque é meu compromisso, é a minha parte. E os outros que se constrangem por não estar tendo a mesma coragem que eu estou tendo. Então são atitudes individuais, mais conscientes, com clareza daquilo que você é, daquilo que lhe importa, que vai fazer com que a gente consiga mover, né? A indignação, ela é mola propulsora da ação. E a gente precisa também começar a reconhecer aquilo que nós estamos perdendo, as pancadas que nós estamos pegando e começar a reverter o quadro. Porque a gente precisa... Aí eu sou um otimista por natureza, eu não gosto de... Eu estou falando mal porque é o que está acontecendo. Mas eu sou otimista, eu sempre acredito que quando tem algo que depende de mim, eu vou fazer a minha parte. Ah, os outros não estão fazendo, não importa. Se tiver dois lá, se tiver um lá comigo, vão fazer dois sempre. Porque eu sempre vou estar do lado daquilo que é justo. E já dizia Rui Barbosa, quem não luta pelos seus direitos não é digno deles. Então a gente precisa também compreender o que é que está acontecendo para fazer a mobilização real e fiquem espertos com a convocação das suas entidades sindicais, acompanhem, acompanhem as suas entidades nas redes sociais. Nós temos 120 mil policiais civis na ativa praticamente e a gente tem 5 mil seguidores na página da Cobrapol, não sei se é esse número mesmo, o que significa que não é nem 5% do nosso efetivo total. Isso é uma vergonha. Não dá para a gente aceitar mais isso, não. Ou a gente compreende que nós precisamos estar inseridos nesse processo de ponta a ponta, em todos os meandros, não só nas lutas salariais, não só nas lutas por direitos, mas replicando aquilo que o teu sindicato está fazendo, replicando a tua função, porque ela é importante para a sociedade, e fazendo com que a mudança que a gente tanto espera comece a partir de nós mesmos. Muito bom, Itamir. É sempre bom a gente ouvir essas palavras, né? Às vezes a gente se vê em uma situação de que a gente não vê muita saída, né? O Oiânio está dizendo aqui que tem que fazer zoada. O Antônio Moraes está dizendo aqui, em Sergipe, o Simpol está reivindicando adicional de periculosidade por percentual por cargo. A Érica está dizendo, Irami, muito motivante a sua fala. Olha aí. Isso é muito bom, né? E para a gente fechar, Irami, há uma leitura, né? A gente teve aí há 2 semanas essa troca das Forças Armadas, e aí dizem que o governo federal vai apelar para as polícias nos estados, as polícias militares. E até que ponto isso é bravata? Até que ponto as polícias compram essa ideia? Porque assim, o que me parece, e ouvindo entrevistas de pessoas da Federação da Polícia Federal e tal, da Polícia Civil, é que há um certo descontentamento, e esse descontentamento ele vai aumentando ao longo do tempo, né? De 2019, 2018, na época das eleições para cá, a gente observa uma menor adesão, mas ao mesmo tempo isso também gera um risco aí de radicalismos. Qual é a tua leitura política dentro desse cenário aí tão incerto, né, que a gente fica perdido muitas vezes nisso, né? Primeiro, eu não sei por que o policial tem medo de fazer mobilização, porque a gente enfrenta bandido armado todo dia, né? Vai ter medo de quê, né? De enfrentar o quê? Não sei por que a gente às vezes se acovarda. Nós somos leões, temos a capacidade de fazer muito mais e a gente às vezes, né, se encolhe. Você falou assim, há um descontentamento geral. Eu não estou descontente, não, eu estou indignado. Eu comecei a ficar descontente quando o governo fez a primeira mentira, no dia 20 de fevereiro, quando no dia 19 de fevereiro de 2019, disse que nós não estaremos na PEC Previdência. No dia 20, quando foi apresentada a PEC, lá estávamos todos os policiais civis sendo absurdamente prejudicados. Então, aí começou o meu descontentamento. Hoje eu estou indignado. E eu espero que esse espírito de indignação, ele comece como eu falei, conhecimento é poder. Conheça e veja o que está sendo prejudicado,
para que a gente possa começar a fazer. E eu não acredito que a gente vá se vender ou cair no canto da sereia que esse governo tem passado, e sempre por chantagem. A chantagem da PEC 86 que não ia pagar o auxílio emergencial e nós estávamos sendo culpados da população passar fome, culpa desse governo que não tem organização para fazer o mínimo para a sociedade que tanto precisa. E agora com a PEC 32, a conversa do Paulo Guedes, que é o cara que nos chamou de parasita e colocou a granada no nosso bolso, ele falou que se a PEC 32 não passar agora, vai passar muito pior daqui a alguns meses. Chantagem, ameaça. E, cara, nós somos cana, meu amigo. A gente não tem que ter medo disso, não. A gente precisa ter organização, coordenação inteligente e coragem. Se a gente juntar esses três fatores e começarmos a perceber que nós podemos sim fazer a diferença e fazer a diferença com estrondo, talvez até incentivando outras categorias a criar coragem para fazer sua mobilização, eu tenho certeza que nós vamos para frente com muita força e vamos conseguir parar com esse sangramento, porque a gente está sangrando, já foi os 5 litros faz tempo. E se a gente não estancar logo ele, nós vamos morrer. Nós estamos já em inanição, né? E essa PEC 32 não pode passar como está. E eu acredito, porque para mim o impossível é o conjunto de coisas possíveis. Então, se a gente fizer um pouquinho de cada coisa para fazer com que as coisas aconteçam, a gente consegue até recuperar direitos já perdidos. Porque na política se pode tudo. Se pode com honestidade, com vontade e com coragem. Não precisa ser só com bandidagem, não. Mas para isso precisa ter muita organização e muito senso de luta. E eu acredito muito que os policiais civis têm esse espírito e a gente só precisa ativá-lo, né? Colocar no estado ativo e sair dessa letargia que tem nos matado. Muito bem, a gente fechou aqui 1 hora de conversa. Agradecer o Lucas que fez esse meio campo, né? O Itami. O Itami, pessoal, vou contar um bastidor aqui. Faz umas 3, 4 semanas que eu chamei o Itami para conversar, na época que estava na parte muito quente da PEC, né? E o Itami estava com Covid, né? Aí falou assim, não, eu tô com Covid, não posso estar participando. Aí depois eu esperei um pouquinho, aí com todo jeito, eu falei assim, Itami, e aí agora, já está recuperado? A primeira pergunta foi essa, né? Deixa eu ver se ele volta. Alô, tá ouvindo? Melhorou agora? Estão ouvindo? Alô? Estão ouvindo? Melhorou agora? Estão ouvindo? Acontece de tudo. Mas eu vou repetir aqui, desculpem se alguém já ouviu, mas eu faz umas 3, 4 semanas que eu convidei o Itami, e o Itami estava com Covid, né? Exatamente, o Itami estava com Covid, e aí eu deixei assim, né? Falei, não, então deixa pra lá e tal. A gente, depois que passou um tempo, aí eu voltei a perturbar o, o Itami, perguntei se ele estava bem, né? E aí ele falou, não, eu tô bem. Então, eu falei, agora então a gente vai fazer a nossa live, né? Você já está recuperado, quer dizer, vocês notem aí que ele foi uma vítima dessa doença, né? Se recuperou e tal. Não sei o grau de danos da doença, né? Mas está aí com a gente, está demonstrando muito otimismo, né? Nada o abala, a não ser a falta de conexão da internet.
E é isso, pessoal. Mandem depois mensagens com sugestões de pautas, de temas para a gente trazer. A ideia é que toda semana a gente tem essa live, tem essa conversa, procure entender. A live vai ficar salva aqui no Instagram e também eu vou subir lá para o YouTube, Escrivaninha TV, né? E compartilhem, divulguem. Abração para todo mundo, se cuidem, tomem todos os cuidados. Não vamos procurar fazer com que a gente não perca mais tantas pessoas. Tá certo? Boa noite para todo mundo, fiquem bem e até uma próxima.